aqui? Tá? Olha só, isso aqui é um demo, tá? Onde eu escolho a cifra, tá? No caso, vamos continuar aqui então com a demonstraçãozinha de alguns conceitos que nós vemos. Então, aqui esse demo eu escolho a cifra, tá? Eu escolho o modo de operação. Então, qual o modo de operação que eu escolhi aqui? É CB, né? Qual é o modo da CB? Vocês lembram aqui em modo ruim, né? Que cifra todos os blocos da mesma maneira, né? E eu escolho o tipo de preenchimento, tá? Então, o Pablo que comentou, né? Cadê o Pablo? Subiu. Tá aqui. Pablo, tem padrões, inclusive, para um tipo de preenchimento, tá? Então, esse padrão aqui ele é especificado no PKCS 5. E aí eu especifico, olha só, a chave, tá? Eu vou botar no formato texto, tá? E aí eu vou cifrar isso aqui, tá? Pessoal, no modo SCB, o que deve acontecer com o ciframento disso aí? Como é que deve ser a cara? Ele vai pegar um bloco e vai cifrar. E o que deve acontecer com os outros blocos? É isso aí. Será que isso vai acontecer mesmo? Vamos ver. Aconteceu? Aconteceu. Aqui, ó. G mais, blá 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 blá. G mais, blá blá blá. G mais. O final não foi igual por causa do quê? O que você acha, Pablo? Esqueci o nome, mas esse aqui. Do preenchimento, né? Que o preenchimento ele gerou um bloco, né, diferente. Tá? Todo mundo entendeu? Vamos dar uma olhada no CBC para ver se o CBC ele realmente gera sem esse padrão aí no decifrado. Então, olha só. E aí, pessoal? Vocês conseguem enxergar algum padrão nisso aí? Sem padrão, né? Tá ok? Eu quero mudar a cifra. O RC4 é uma cifra o quê, pessoal? De fluxo, né? A cifra de fluxo, ela não tem o problema que a cifra de bloco tem por causa do modo de operação, né? Ela vai gerar o que não apresenta padrão nenhum, né? Essa é uma certa vantagem da cifra de fluxo. Ela normalmente é uma cifra também rápida. Tá? Triplo 10. Vamos ver a função de hash? Então, a função de hash que eu estou utilizando aqui é o SHA-256, né? E o texto de entrada é o quê? Esse aqui que eu estou colocando. Certo? Qual foi a saída gerada? Essa daqui, né? Vamos mudar uma letra no texto. Vamos adicionar uma. O que vai acontecer com o hash gerado? O que vocês acham? Mudou tudo. Qualquer alteração aqui implica em gerar algo que não é correlacionado com a entrada, tá? Isso aqui não te dá informação nenhuma sobre a entrada. E é difícil achar duas entradas que gerem a mesma saída. Tá? Então, esse é o SHA-256. Qual é a saída do SHA-256, pessoal? 256 bits. Tá? Vamos ao MD5. A saída do MD5 é menor. 128, se eu não me engano. 104, perdão. Não, 128 é isso. 128, tá?
Pessoal, o que é o HMAC? O HMAC é um código de autenticação de mensagem, né? Então, quais são as entradas de um código de autenticação de mensagem? A mensagem e a chave, tá? Então, no HMAC você entra a chave e entra a mensagem. E essa função ela depende da chave e da mensagem. Se você não conhece a chave, você não consegue gerar isso aqui. Isso aqui também não te dá informação nenhuma sobre nem a chave, nem a mensagem. Tá? Todo mundo entendeu, pessoal? E como é que essa função de hash na prática é bem complicada? Ela pega o texto, vira para a esquerda, vira para a direita, calcula o exclusivo de várias partes dele, manda para umas funções lá de compressão, não sei o quê. Né? Então a descrição da função de hash vocês conseguem achar, né? Até mesmo na Wikipedia, tem a descrição lá da função chata, assim por diante. Pessoal, todo mundo entendeu como é que eu posso usar a função de hash para construir o código de autenticação de mensagem? Como é que ele elimina a integridade e a autenticidade? Beleza. Então, tudo isso a gente ainda está no mundo da criptografia simétrica. Tá? Antes de falar de criptografia assimétrica, ó, isso aqui é para dar uma ideia de como é a função de hash. Tá? Pega não sei o que, manda nessa função, muda isso, daquilo, calcula o exclusivo, volta para trás e tal. O negócio tem que sair rolando toda lá de modo a produzir aquela saída. Tá? Eu não vou entrar em detalhes exatamente como é que é isso aqui não, porque eu não tenho tempo. Então isso aqui é a ideia, como é que você garante a autenticidade e integridade, né? Usando um código de autenticação de mensagem, né? Que é construído com a função de hash. Uma pergunta? Pergunta, por favor. Professor, só um esclarecimento que eu acho que é importante, né? No caso do hash, você não tem como reverter, né? Então você vai usar normalmente para criptografar senhas, né? Então não tem como a pessoa voltar. Não deve ter. Os algoritmos sempre conseguem reverter. O hash ele tem essa característica de ser somente uma única, né? Com a mensagem você calcula o hash, do hash você não volta na mensagem. Tá? Uma cifra, ela para ser útil tem que funcionar nos dois sentidos, né? Com a chave você tem que ser capaz de voltar. Sem a chave você não deve ser capaz de voltar. Tá? Aqui, só mostrando de novo como é que você usa o código de autenticação de mensagem. Né? O código de autenticação de mensagem normalmente é um hash, tá? Da chave, da mensagem, tá? Isso é feito de maneira que só gera isso aqui quem conhece o quê? A chave, tá? Aí você manda a mensagem mais isso. Do outro lado, o Bob, ele computa por conta própria isso aqui, utilizando a mensagem que ele recebeu. Se esses dois valores baterem, significa que a mensagem não foi alterada, tá? Pessoal, antes de entrar em criptografia assimétrica ou criptografia de chave pública, eu queria falar um pouquinho de autenticação de usuário, tá? Que é um tema que o Manuel falou, tá? E eu acho interessante, vou falar para vocês também. Quando vocês chegam no computador de vocês, né? Tem lá o usuário, senha, tal, o que você está fazendo? Você está se identificando para o sistema, tá? De modo que você tenha acesso aos recursos, né? Que são oferecidos por aquele sistema, tá? Então, normalmente, né, você tem que, de alguma maneira, provar que você é você mesmo. Né? Você é quem você diz ser. Né? Então, qualquer sistema de controle de acesso tem que resolver esse problema. Tá? Então, pessoal, tem algumas abordagens. Né? A gente pode usar alguma coisa que você saiba para provar que você é você. Uma senha, uma chave. A gente pode usar alguma coisa que é inerente ao teu corpo,
tá? Com impressão digital, a íris, né? A gente sabe que isso não é 100% seguro, né? A impressão digital você consegue copiar, íris, muitas vezes, dependendo do leitor, você tira a foto da íris de alguém, põe lá e vai conseguir passar para o sistema. Você é arranca o olho também, né? Mas eu tenho um pouquinho mais tempo aqui. Com dedos, né, feitos de silicone, né? Aí você fala, não, mas eu vou verificar também se é um dedo vivo, né? Veja a pulsação, não sei o que. Aí o cara, ao invés de usar um dedo de borracha, ele pega uma camada de silicone, põe a impressão correta e põe em cima do dedo dele. Então tem várias maneiras de você tentar rolar, né, sistemas biométricos, né? Para leigos, né, se tem a impressão que o sistema biométrico é inquebrável, então não é bem assim, né? E a gente já está vendo isso na prática aqui no Brasil. Ou você pode usar alguma coisa que você tenha, né? Token, por exemplo, né, que fornece senha, sei lá. Então, aquele token garante que você é quem você diz ser, tá? Mas a maioria dos sistemas, a autenticação ela é baseada em senha, certo? Então, pessoal, se vocês fossem montar um sistema de autenticação baseado em senha, como é que vocês fariam? Pablo, você, né? Como você está estudando o que aqui mesmo? Sistemas para internet. Sistemas para a internet. Então, cara, você vai ser um engenheiro de sistemas aí, né? Você vai desenvolver sistemas de informação distribuídos aí que nós vamos usar. E alguns desses sistemas eles vão ter que prover a identificação de usuário. Como é que você faria isso? Você quer saber como que eu faria para colocar segurança nisso? Não, como é que você criaria um esquema qualquer para identificar os usuários? Né? Usuário sim. Usuário e senha. Aí, então, cada usuário ele teria um nome, né, de usuário, um login e uma senha. E aí eu vou no computador, eu digito esse usuário e senha, e aí o que o seu sistema faz? Ele faz uma comparação. Certo. Foi digitado. Então ele guardaria essas senhas em algum lugar. Sim. Tá? Essa é uma possibilidade. Tá? Tem sistemas que funcionam assim, Paulo. Não é uma opção legal. Por quê? Boa pergunta, né? Sabe por quê, Paulo? Pelo seguinte. Não, você está sendo bacana que você está tendo coragem de responder. Né? Isso que é legal. A aula fica bem melhor, né? Fica mais interessante e você aprende mais assim. Tá? Então é o seguinte, Paulo. Se você guarda senha em algum lugar, essa senha pode vazar. Ah, mas eu estou guardando um servidor que está atrás do firewall, não sei o que, cara, não interessa. Pode entrar um Trojan, pode entrar um malware lá dentro, um vírus qualquer, que vai roubar essa senha. Então não é interessante que essa senha seja guardada. Ah, então qualquer sistema desses que vocês entram aí, que quando você esquece a senha ele te relembra, é bom? Não é, não é. Tá? Oi. Uma prova disso foi quando o Mega Upload caiu, né? Aqueles hackers anônimos, né? Invadiram a Sony e divulgaram centenas de senhas, né? Não, isso é terrível. E uma empresa que é conceituada, né? Não, eu devo conhecer, inclusive, quem projetou o sistema. Eu morei muitos anos no Japão, né? Diversos colegas meus trabalhavam na Sony, trabalharam na segurança do PlayStation, fizeram as andanças aí por aí, que depois a gente comenta. Então, se você não vai guardar a senha, aí eu tenho um problema, né, Paulo? Porque como é que eu vou verificar então se a senha do cara está correta ou não? E a gente faz o seguinte, pessoal. Isso aqui, o primeiro sistema que isso aqui foi usado foi o Unix. Então, ao invés de guardar a senha, eu guardo o hash da senha. Tá? E aí, suponha que o Pablo chegue lá e fala, não, eu vou me autenticar aqui, identificar para esse sistema. Ele digita o usuário dele, tá? E aí ele digita a senha dele. Aí o que o computador faz? Calcula o hash dessa senha. Aí ele vai lá na tabela que tem o nome do Pablo desse lado e ele fala, qual é o hash da senha do Pablo? É essa. Se bater, o que significa? É o Pablo. Tá? Beleza, consegui comparar sem precisar guardar a senha. Aí se o usuário perder a senha, o que eu tenho que fazer? De alguma maneira eu tenho que conferir que esse usuário é ele mesmo, ou através de uma pergunta pré-armazenada, sei lá, de alguma coisa. E aí você consegue mandar a senha original dele? Não. Você vai ter que fazer o quê? Criar uma nova senha. Tá? Beleza, isso aqui funcionava no Unix. Tá?
Como é que isso aqui foi feito no Unix? Ao invés, nas primeiras versões, né? Ao invés de utilizar uma função de hash bacana mesmo, os caras fizeram uma lambança. Eles pegavam a senha, tá? E o hash deles era o seguinte: eles pegavam a palavra fixa e cifravam no DES essa palavra fixa, onde a chave era a senha da pessoa. Aí pegava o resultado desse ciframento, repetia o processo 15, 16 vezes, sei lá. Tá ok? Bem, isso é completamente inseguro, né? Por quê? Qual é o tamanho da chave do DES, pessoal? 64 bits, 108 bits são de paridade, né? Então, se a sua senha tem mais de 64 bits, o que ocorre? Ele truncava. Então, de cara, duas senhas que têm os primeiros 64 bits iguais, geram o mesmo hash. Eu já consigo calcular a colisão de maneira facílima nesse hash aí feito em casa. Então, nas versões seguintes do Unix, ele mudou. Ao invés desse hash feito em casa no DES, ele utilizou funções de hash mesmo, MD5, SHA-1, etc. Tá? Mas, pessoal, tem um outro problema nesse sistema aqui, que é o seguinte. Isso aqui eu tenho até uma apresentação muito legal. Não sei nem se eu mostro para vocês aqui. Não vou pôr não, porque você não tem aqui, né? Mas, pessoal, como é que vocês escolhem as senhas de vocês? Como é que vocês escolhem as senhas de vocês? Alguns de nós, né, escolhem senhas aleatórias mesmo. 99% de nós aqui vamos escolher palavras que sejam fáceis de lembrar. Ou seja, se você tem 64 bits, né, da sua senha, 8 caracteres, ASCII, quantas senhas possíveis você teria? 2 a 64. Na prática, pessoal, o conjunto de senhas que as pessoas escolhem é um conjunto muito mais reduzido. O que é isso? Tá? 2 milhões de senhas, você já vai em um percentual altíssimo das senhas que são utilizadas aí. Tá, ok? Então, o que um adversário pode fazer? O adversário pega esses 2 milhões de senhas, que são mais comuns, e calcula o hash de todos eles. Todas essas senhas mais comuns. Isso ele consegue fazer, 2 milhões não é muita coisa. E aí ele vem nesse arquivo aqui e compara os hashes dele, que ele calculou, com o que está aqui. Se ele achar um igual, o que significa? Que aquela senha ali está sendo usada aqui. Ele vê qual foi a senha que gerou aquele hash. Tá? Esse ataque, pessoal, ele tem um nome, é chamado de ataque por dicionário. Tá ok? O que a gente pode fazer para evitar um ataque por dicionário? Obviamente, a primeira coisa é tentar escolher senhas aleatórias, né? A segunda coisa que você pode fazer é o seguinte. Todo mundo entendeu o ataque por dicionário, pessoal? Alguém não entendeu? Pode levantar a mão, não tem problema nenhum. Uma outra coisa que a gente pode fazer, e que o Manuel tinha comentado, é o tal do saldo, né? Então, como é que funciona o saldo? Bem, ao invés de guardar o hash da senha, eu faço o seguinte, aqui não tem esse saldo, tá? Só aqui. Eu escolho 3 caracteres ou 4, tá? Aleatoriamente no meu computador, e esses caracteres são públicos, tá? Eu guardo na tabela. E aí eu calculo, eu ponho o nome do usuário, esses caracteres e o hash desses caracteres concatenados com a senha, como peço. Tá? Como é que isso aí ajuda a prevenir o ataque por dicionário? Ele ajuda da seguinte maneira. Antes eu só tinha que calcular o hash das senhas mais comuns, né? Esse conjunto de hashes tem até um nome, é chamado de Rainbow Tables. Não sei se vocês já ouviram falar, né, desse negócio. Então eu pego as senhas mais comuns e calculo o hash delas. Agora, se eu chegar com o hash das senhas mais comuns aqui, não vai me ajudar. Por quê? Porque tem alguma coisa concatenada. Então, para cada salt aqui, o que é que eu vou ter que fazer? Calcular esse salt concatenado com as 2 milhões de senhas mais comuns. Para cada usuário, eu pego o salt, concateno com a primeira senha mais comum, calculo o hash. Pego esse mesmo salt, concateno com a segunda senha mais comum, calculo o hash. E faço isso 2 milhões de vezes. Aí depois eu vou ter que fazer mais 2 milhões de vezes para o segundo usuário.
Então eu aumentei bastante a complexidade do ataque condicionário. Antes eu só tinha que calcular 2.003 e acabou. Para todos os usuários eu olhava, isso ia servir. Tá? Na Sony, o que aconteceu? O servidor foi invadido, o arquivo das senhas foi achado. Tinha salt? Não tinha. Tá? Então isso originou a possibilidade de um ataque condicionário. Mesmo as senhas não estando claras, diversas senhas foram recuperadas. Vocês entenderam, pessoal? Nós tivemos um mestrado em informática forense lá na UNB, um mestrado profissional com a Polícia Federal. Né? Então os alunos, os peritos da Polícia Federal, eles foram nossos alunos lá por 2 anos, né? E foi muito bacana porque todas as dissertações desse mestrado eram dissertações voltadas ao trabalho da Polícia Federal nessa área. Eu orientei um trabalho onde a gente fez um estudo sobre as senhas usadas por brasileiros. Né? Então a gente foi aí nos lados negros da internet, nas comunidades hackers e tal, e a gente conseguiu levantar uma quantidade considerável de senhas que tinham sido roubadas, etc. E a gente fez um estudo bacana sobre como é que é a cara dessas senhas. Né? Esqueci o seu nome. Fábio, eu vou botar um slide que você não tem aqui, tá? Mas é um só rapidinho. Não sei se pode ser adequado. Tá bom? Aí só de curiosidade, tá, pessoal? Então, nós conseguimos, tá, juntamente com a Polícia Federal, 50 mil senhas de usuários brasileiros. Então, são senhas reais. Né? E a gente foi em página de compartilhamento de arquivos e também laudos periciais, né, que a gente tinha na Polícia Federal. E a gente só pegou senhas com 6 ou mais caracteres, né, e nomes e senhas que fossem claramente verdadeiras, né, ou seja, tivessem um endereço de e-mail válido associado e que fossem claramente nacionais. Por quê? Porque esse estudo ele já foi feito em outros países, mas a gente não tinha nenhum tipo desse estudo feito para o Brasil, para as senhas dos usuários daqui. Né? Pessoal, 92% das senhas tinham um tamanho médio de 9,5 caracteres. Tá? 20% dessas senhas tinham formato dia a dia, mês, mês, ano, 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 ou dia a dia, mês, mês, ano, ano. Tá? A maior das senhas, ela tinha 39 caracteres, né? A minha vida como se não houvesse mesmo desse jeito, tá? Então, o meu não, a senha era assim. Pouquíssimas senhas com símbolos, tá? Opa! Pessoal, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 ocorreu 474 vezes. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ocorreu 163 vezes. A senha 10, 20 e 30 ocorreu 67 vezes. Gatinho 13 vezes, Brasil 12, Júnior 11. Senhas. Cláudio. 1, 2, 3 mudar ocorreu 9 vezes, tá? Jesus 1, 2, 3, 6 vezes, né? Esse aqui pela fé acredita que a senha não vai ser cobrada. E diário 1, 2, 3, tá? Pessoal, o resultado, na verdade, o que nós queríamos nessa pesquisa? Nós queríamos criar estratégias para otimizar ataque por dicionário no âmbito da Polícia Federal. Por quê? A Polícia Federal muitas vezes captura arquivos, discos rígidos, etc., que estão cifrados. E se a criptografia é boa, pessoal, não quebra. O AES está cifrado com AES, vai quebrar? Esquece. Esse negócio, não, porque o HP do Daniel Dantas não quebrou porque era incompetente. Não, bicho. Cifra bem feita, tá? Não vai quebrar.
esquece, né? Você pode atacar uma vulnerabilidade do sistema operacional, você pode atacar alguma coisa, ou você pode fazer um ataque com dicionário. Mas a cifra, uma cifra bem feita, você não quebra. Tá? Então, a nossa ideia era montar estratégias para otimizar os ataques por dicionário, né? Então, a gente estudou qual a cara, né, das cifras, né? Qual percentual tinha só dígitos, qual percentual tinha só letras e dígitos, etc. E aí a gente montou, na verdade, o resultado disso foi uma gramática, né, de senhas, onde a gente disse qual era o percentual de dígitos que tinham que ser testados, de letras e dígitos, etc. e assim por diante. Tá, ok? E a gente otimizou em mais de 60% os ataques. Tá, ok? Infelizmente a gente não pôde aplicar isso aqui no caso do Daniel Dantas, porque os HDs já não estavam mais na Polícia Federal. Tinham sido retornados para ele, né? Mas diversos outros casos, né, que os HDs estavam em concessão da Polícia Federal, que não tinham sido passíveis de ataque por dicionário, com essa nova estratégia que a gente desenvolveu, que leva em consideração a cara das senhas brasileiras, né, o padrão das senhas brasileiras, elas se mostraram vulneráveis. Tá? Mas bem, isso aqui foi só um... Professor, Oi. Nesse caso é feito como se fosse uma comparação de índice, de texto? Na verdade, o que a gente montou foi uma gramática de senhas, né? Quais são os padrões de senhas mais comuns, de modo que você possa otimizar a escolha dessas senhas quando você for tentar um ataque por força bruta. Por exemplo, vocês criaram um padrão que... Então, ó, a gente vai tentar primeiro senhas com tantas letras e tantos dígitos, depois com tantas letras, depois com tantas letras, dígitos e tantos símbolos. Quer dizer, essa sequência, isso tudo vai afetar, e a maneira como você vai escolhendo essas senhas afeta a probabilidade de você quebrar o sistema. É por tentativa, no caso, né? Oi? É por tentativa. É sempre por tentativa, né? Você está armazenando com a senha que você não conhece, a questão é, como é que você vai chutar? Você vai escolher aleatoriamente? Como é que você vai escolher essas palavras? Então, a gente propôs uma metodologia para essa tentativa. Outra pergunta que eu ia fazer era sobre o site. Um texto fixo que existe, uma tabela que se para cada usuário. Dentro do valor para cada usuário. Para cada usuário tem um valor de saldo. Existe uma tabela, onde cada linha dessa tabela é um valor de saldo para cada usuário. Cada linha para cada usuário. Tá. Por quê? Para evitar, ela não evita, tá? Mas ela dificulta o ataque condicionado do SAL. Tá? Agora, Manuel, você entendeu a diferença? O SAL ele é público, inclusive, ele está aqui para evitar ou para dificultar o ataque condicionado. Lá no código de autenticação de mensagem, a chave, ela está ali porque ela é secreta para evitar que um adversário consiga produzir um código de autenticação de mensagem válido. Não, mas é só um detalhe com a criptografia que você falou. É importante falar que os sistemas Linux ele te permite você criptografar o teu nome, né? E infelizmente quase ninguém faz isso. Inclui eu mesmo. O meu HD ele é cifrado. Não é? Mas isso apesar de casas diferentes, se você for na minha casa, eu não vou nem te falar qual é a senha da minha Wi-Fi, não. É vergonhoso. Daqui a pouco meu filho de 1 ano e meio está aqui fazendo um ataque força bruta lá. Não está tão ruim. Está quase. Tá ok, pessoal? Vocês entenderam, então, é claro que existem outras possibilidades, né? Para você autenticar o usuário. Outra possibilidade é o desafio-resposta, né? Então, olha, você vai no sistema, o sistema ele manda o desafio, tá? E aí você computa uma função que depende de uma chave secreta ou de uma senha e do desafio. Que função essa aqui pode ser, pessoal? Ou uma função de hash ou um código de autenticação de mensagem. Tá? E aí você devolve. E aí o sistema, ele faz o mesmo cálculo e vê se bate. Se bateu, significa que você conhece a chave, você pode ter acesso. Tá? Isso aqui é usado bastante, tá? Os carros mais modernos, a chave funciona assim, tá bom? Então, é um paradigma interessante para a autenticação. Eu vou pular isso aqui, tá? E aí eu vou falar desse hash de one-pot, que é uma coisa interessante. Pessoal, suponha que esse N aqui ele é pré-acordado, tá? É um parâmetro do sistema, Alice e o Bob conhecem.
Aí suponha que a Alice e o Bob tem uma senha compartilhada. Essa senha é Kiwi, tá? Também chamada de semente aqui. E aí a Alice combina o seguinte para o Bob: olha, Bob, primeira vez que eu for autenticar, eu calculo o hash n vezes. N menos 1 vezes de Kiwi. Ou seja, eu pego o Kiwi e calculo o hash. Pego esse resultado, calculo o hash. Pego o resultado, calculo o hash. Faço isso n menos 1 vezes. E aí ele entrega isso para o Bob, esse resultado. Como é que o Bob confere para ver se está correto? Ele conhece a senha, não é? No caso é o Kiwi. O que ele faz? Calcula o hash, pega o resultado, calcula o hash, faz isso n menos 1 vezes e vê se bate. Bateu? Beleza. Na segunda vez que a Alice for se autenticar, ela vai fazer a mesma coisa, só que ela não vai calcular o hash n menos 1 vezes. Vai calcular o quê? N menos 2. Calcular uma vez a menos. E o Bob vai conferir também. Qual é a lógica por trás disso, pessoal? A lógica é que o hash não é difícil de inverter. Então, se você tinha conhecer o resultado n menos 1, você consegue subir uma posição e achar o hash n menos 2? Não, porque você não consegue inverter, né? Então, esse segredo ele pode ser usado, um segredo que só poderia ser usado uma vez, agora ele, como ajuda do hash, ele vai poder ser usado quantas vezes? N menos 1 vezes, né? Na terceira vez N menos 3 e assim por diante. Esse segredo inicial a gente chama de semente, tá? Alguém sabe onde é que isso aqui é usado? Alguém já viu token de banco? Aqueles tokens OTPs que vão gerando as senhas? Ele gera assim. Tá? Em alguns tokens, isso aqui eu dei um exemplo onde a modificação da senha é pelo uso. Tá? Esses tokens normalmente eles têm pelo uso e também por tempo. Né? De tempos em tempos ele sobe uma escada nessa escadinha de hashes. Tá? Pessoal, os ataques hoje em dia estão cada vez focando menos na criptografia. Tá? Então eu vou dar um exemplo. Vocês sabem qual é a maior empresa do mundo que faz esse tipo de token? É a RSA. Sediada em Cambridge, Massachusetts, foi criada por 2 professores de lá, né, o Rivers e o Jamil, né, que é lá da doutorado. E obviamente que essa semente ela tem que ser secreta, você concorda? A semente vazou, todo mundo consegue gerar esse sistema de autenticação. Bem, diversas empresas dos Estados Unidos usam tokens para que seus funcionários se autentiquem, inclusive o governo e o exército americano. Os chineses não estavam felizes com essa situação. Por quê? Os sistemas que eles costumavam invadir, deixaram de invadir. Então o que eles fizeram? Bem, eles olharam os perfis no Facebook de empregados da RSA. Fulano é engenheiro, fulano é diretor, fulano é não sei o quê. Pegaram essas informações. Aí eles mandaram e-mails, tipo, personificando pessoas da empresa. Cicrano, aqui é a Cíntia do RH. Aquele relatório que você tinha para me entregar, e eles olhavam no Facebook que tinha uma mensagem acerca desse relatório. Você pode clicar nesse negócio aqui, por favor, para que eu te passe? E aí, na hora que eles clicavam, o que acontecia? Vinha um vírus. Do momento que ocorreu o clique até esse vírus ter invadido a rede da RSA, invadido o servidor e roubado as sementes, quanto tempo demorou? Menos de 1 minuto. E aí eles roubaram as sementes. Tá? Então os ataques hoje, pessoal, eles exploram normalmente o elo mais fraco, né, da cadeia toda aí do processo de segurança, que é o ser humano. A rede social, né? Facebook, etc. Tal, olharam tudo, tá entendendo? Obviamente vocês não vão ler isso em lugar nenhum. Isso aí foi passado pelo Richard Clark. Esse cara, ele foi consultor da Casa Branca, né, para contra-terrorismo e segurança durante o governo Clinton e o governo Bush. E ele veio ao Brasil uma vez e teve uma reunião com pessoas do governo, etc. Na época era consultor da ABIN. E ele comentou esse episódio. Putz, e os chineses realmente estão muito ativos, né, na guerra cibernética, utilizando armas, né, de armas cibernéticas para conseguir informação. Tá ok? Pessoal, eu, antes de entrar em criptografia de chave pública, né, que vai ser a parte final disso aqui, eu queria falar um exemplo de um produto que eu desenvolvi.
vocês todos utilizam Moonbank aqui, eu imagino, uma grande parte. Né? Então você, normalmente, como é que é a autenticação no banco, na internet? Usuário e senha, né? Qual o problema da autenticação baseada em usuário e senha, pessoal? Se tem um vírus no computador, ele pega a sua senha e faz o que ele bem entende. Por quê? Uma senha autoriza sessão. Uma senha é um cheque em branco. Tudo que for feito naquela sessão está autorizado por quem possui a senha. Tá? Ah, mas eu tenho um token OTP que me dá uma senha que muda, não interessa. O vírus pega aquela senha do token e antes de você usar, ele faz uma transação. Tá ok? Então, o problema sério não vem que aqui as autorizações são autorizações por senha e senha autorizam sessões. Né? E sessões são algo em aberto, que tudo pode ser feito naquela sessão. Então, uma mudança de paradigma é você tentar autorizar transações específicas. Como é que você fez? Normalmente através de um segundo fator de autenticação. O que é isso? Por exemplo, você faz uma transação no computador e, ao final da transação, o banco te envia um SMS com um número. Aquele número só autoriza aquela transação específica, aquela transferência para sua mãe de R$10 naquele momento na sua conta. Tá ok? Se o vírus pega aquele número do SMS, o que ele pode fazer com esse número, pessoal? Aquele número só serve para quê? Para aquela transação, então ele é inútil para o vírus. Tá? Então esse é um esquema muito bacana. Qual o problema? SMS atrasa, não vem, chega no outro dia, no exterior não funciona, e SMS não é autenticado, ou seja, os bandidos podem enviar SMS para vocês fazendo passar pelo banco. Tá? Então eu vou mostrar para vocês uma solução que nós fizemos, onde nós criamos esse segundo fator de autenticação utilizando a tela do computador. Tá? Não, vou mostrar, tem duas soluções desse tipo. Né? Isso aqui, pessoal, é um token, tá? Ele tem uma chave simétrica compartilhada com o banco. Aí você faz a transação normalmente no banco, tá? Digita os dados da transação, a conta corrente, etc. Pode ser no tablet, na televisão, no computador, qualquer coisa que tenha tela. Né? E aí você tá, beleza, digita o valor, aí você dá um executar. A partir desse momento, o banco está enviando informações para você. Essas informações aqui são autenticadas. Só o banco consegue enviar. Tá? E aí você põe o seu token, que isso aí eu criei juntamente com uma empresa lá de Brasília. Ele lê essas informações do banco. E aí mostra para você. Você fala, poxa, transferência e tal, não sei o que, para o Bill Gates. Fui eu que fiz isso? Ou foi o vírus? Se fui eu que fiz, você dá uma OK e gera um autorizador para aquela transação. E aí você digita esse autorizador. Esse autorizador depende dos dados da transação e de uma chave simétrica. Tá? Então esse aqui é um exemplo de conceito simples que está usado para desenvolver um produto. Tá ok? Esse produto, tá? Tem um variante dele que ao invés de um token, ele utiliza o celular. E ao invés de um código de cores, esse celular tira uma foto da tela. Alguém já ouviu falar do BB Code? Eu criei isso aí junto com 2 alunos meus. Está sendo usado por mais de 100 mil usuários no Banco do Brasil agora. Você usa também? Obrigado. Então, pois é. Então, que eu acho que é algo que falta no Brasil, né, pessoal? Que é usar o que a gente está aprendendo aqui para gerar tecnologia. Você vê aqueles OTPs, One Time Password, que eu acabei de mostrar para vocês, é uma coisa ridícula, besta. Nem aquilo a gente faz no Brasil. Nem aquele tokenzinho vagabundo a gente produz. Né? Então falta gente para criar tecnologia aqui, para gerar ciência, obviamente gerar artigo, gerar patente, gerar produto, gerar riqueza. Né? A gente parar de depender do governo, bolsa disso, bolsa daquilo, né? E partir para gerar riqueza, gerar emprego, porque eu quero ver todo mundo ficando rico. Né? Isso que a gente precisa. Pois bem. Então,
essa parte de autenticação, né, tem um ramo muito grande de pesquisa que pode ser conduzido aqui, né? Baseado em senha, baseado em dispositivos, né? A tendência é que a autenticação baseada em senha suma. Tá? Ela é muito frágil. Né? Então a tendência é que a gente cada vez mais ou use o celular ou um dispositivo adicional, tá? Para nos identificarmos para o sistema de informação que a gente precisa acessar. Tá? Eu queria falar um pouquinho para vocês, pessoal, só um pouquinho de ataque de negação de serviço. Tá? O que acontece com o protocolo, com a pilha de protocolos TCP/IP, pessoal? Essa pilha de protocolos TCP/IP, ela foi concebida quando? Alguém aqui já teve curiosidade de ver a história? Ela foi concebida no período aí de algumas décadas, está se iniciando na década de 60. Alguém tinha consideração acerca de segurança quando esses protocolos foram pensados? Não. Esses protocolos foram pensados tendo em vista usabilidade e performance. Segurança não foi requisito de projeto. Tá? Então, no próprio funcionamento de diversos protocolos, naqueles protocolos do TCP/IP, nós temos problemas de segurança que advêm do fato de segurança não ter sido um requisito de projeto. Vou dar um exemplo. Pessoal, o TCP é um protocolo orientado à conexão, certo? O protocolo orientado à conexão são protocolos cavalheiros, né? Eles só falam depois de se apresentarem, pedirem permissão para falar, né? Então, como é que isso acontece? Tem um handshake do TCP. O cliente ele envia um pacote dizendo, olha, eu vou iniciar uma conversa com você. Ele pega o bit sim, né? O flag sim, seta esse valor para 1. Você tem o servidor, ao receber o pacote, o que ele faz? Ele começa a armazenar recursos para abrir aquela conexão. Ele armazena memória, ele armazena alguns dados, tá? E ele manda uma resposta. Tá? Ele armazena o estado da conexão. E aí, o cliente faz o quê? Faz o acknowledgement dessa resposta e a partir daí você tem a transmissão de dados efetivamente. Tá? Pessoal, o que acontece se eu fizer isso? Eu inicio a conversa, aí o servidor armazena alguns recursos para iniciar essa conversa. Ao invés de responder, o que eu faço? Inicio outra conversa. O que o servidor faz? Armazena mais recursos para aquela outra conversa. Ao invés de responder essa outra conversa, o que eu faço? Inicio outra conversa. Vou fazendo isso, vai chegar a hora que o servidor o quê? Cai. Tá? Então, esse é um tipo clássico de ataque de negação de serviço. Tá, ok? Que explora a propriedade do protocolo TCP. Tá, ok? Existe uma gama grande desse tipo de ataque. A gente não vai ter tempo de entrar aqui, mas, por exemplo, o Apache é um servidor web que ele para cada conexão também ele vai armazenando, ele cria um monte de thread disponível. E para evitar acontecer isso aqui, o que ele faz? Quando essas threads chegam no limite, ele corta conexões novas. Tá? Então, como é que eu faço um ataque de negação de serviço no Apache? Abro um, abro o outro, é devagar. Por quê? Porque tem mecanismos, né? Se eu abro um monte de conexão, ele pensa que é um ataque de negação de serviço desse aqui, e ele me corta. Então, eu faço o quê? Abro o outro devagar, depois abro outro, até que esse número de threads que o Apache abre chegue no limite. Aí chegou no limite, o que vai acontecer? Nenhuma outra conexão mais vai ser aberta. A gente chama isso de slow DOS, ataque de negação de serviço devagar. Né? Então, sempre explorando alguma propriedade, alguma característica, ou de um protocolo, ou de um serviço, né, que está sendo oferecido ali. Tá? Então, esse é o tipo de coisa, né? Você falar, eu só falei de criptografia agora para vocês. Por que eu só falei de criptografia? Porque eu sou criptógrafo. Tá? A minha tarefa, meu doutorado de criptografia, eu faço protocolo criptográfico. Agora, a criptografia é o mais importante em segurança da informação? Não. O que isso aqui tem a ver com criptografia? Nada. Então, segurança da informação fosse proteger uma casa, a criptografia seria um projeto da fechadura. Mas além do projeto da fechadura, você tem uma série de outras coisas. Se a chave não está embaixo do tapete, se a janela não está aberta. Né? Então, a segurança do sistema operacional, dos protocolos de rede, etc., você tentar detectar a intrusão no teu sistema, ou tentar prevenir a intrusão, tudo isso é tão ou mais importante do que a criptografia. Eu queria que vocês tivessem isso em mente também. E aí, pessoal, eu queria falar um pouquinho, tá? É o último ponto que eu vou falar hoje.
bem cansado, é sobre criptografia de chave pública. É um conceito interessante, um conceito muito importante que vocês necessariamente vão ou já usam, se não usam, logo vão estar usando na vida de vocês. Certamente é um. Pessoal, a criptografia que a gente estudou até hoje foi a criptografia simétrica, né, até agora. Então, uma chave de cifra é mesmo desse. Pô, e essa chave, como é que você compartilha? É complicado, né? Imagina um banco que tem que compartilhar a chave com 1 milhão de usuários. Tem que chamar cada um dos 1 milhão de usuários na agência, pegar o dispositivo do corpo do usuário, botar uma chave lá dentro. Né? É um processo complicado. Então, o problema em aberto durante muito tempo em criptografia foi como prover esse compartilhamento da chave simétrica. Se eu tenho a chave simétrica compartilhada, aí eu faço miséria. Eu cifro, eu autentico, né? Mas sem essa chave, poxa, não faz nada. Então, como é que eu consigo compartilhar essa chave simétrica? E a criptografia de chave pública foi uma resposta a isso. Na criptografia de chave pública, cada pessoa tem 2 chaves. O Bob agora, ao invés de ter uma só chave, ele vai ter 2. Ele tem uma chave que é pública, como o próprio nome diz, todo mundo conhece. E tem uma outra chave, que é uma chave privada. Chave privada, como o nome diz, só ele conhece. Então ele tem 2 chaves. A chave pública, ela cifra. E a chave privada decifra tudo que foi cifrado com aquela chave pública. Então você tem que sempre limpar. Ora, então se a Alice quer mandar uma mensagem para o Bob, o que ela pode fazer? Pega a chave pública do Bob, manda uma mensagem, e aí somente o Bob vai conseguir decifrar? Sim, porque somente ele tem a chave privada correspondente àquela chave pública. Ora, então sem nunca ter se encontrado, eles conseguem trocar uma mensagem secreta. Então a criptografia de chave pública resolve o problema do compartilhamento de chaves. Ok? Então vamos largar a criptografia simétrica e vamos usar só a criptografia de chave pública. É interessante? Não. Por quê? Porque normalmente a criptografia de chave pública ela é mais pesada do ponto de vista computacional. Demora mais para cifrar. Quanto demora mais? De 100 a 1000 vezes mais. Então uma operação que é 1 microsegundo pode demorar até 1 segundo. Nem com criptografia simétrica pode demorar até 1 segundo com criptografia de chave pública. Oi? É uma pergunta ainda sobre criptografia. Queria que você leu, talvez deve ter uma coisa. Como que é feita essa proteção de uma página?